uma legislação alinhada, no sentido de que a gente precisa trabalhar aí o conhecimento de forma mais ampla, gerando competências e habilidades em toda a coletividade, não só em prol do ser humano. E depois, no seu artigo 4º, ela coloca muito claramente que os princípios da educação ambiental, eles não devem estar voltados para o ser humano, ou seja, a gente sai um pouco dessa linha do antropocentrismo e a gente já começa a trabalhar com um enfoque mais humanista, com um enfoque mais holístico, usando o termo da própria legislação. E quando a gente pensa de forma holística, a gente não está pensando mais no ser humano como centro, agora a gente, a nível de educação ambiental, a gente já vai trabalhar de forma holística, de forma a pensar que todos aqueles organismos, vamos dizer assim, todos os seres vivos, merecem aquele bem jurídico tutelado da Constituição, que é o equilíbrio ambiental. Ou seja, por que não os animais? Porque eles não seriam merecedores de um ambiente, de um habitat equilibrado ambientalmente. Porque somente nós, seres humanos, seríamos merecedores desse bem jurídico. E seria um contrassenso acreditar que nós, humanos, teríamos um meio ambiente equilibrado e os demais seres vivos não. Afinal de contas, nós vivemos no mesmo ambiente que todos, ou seja, em todo o planeta, em toda a biosfera, vamos dizer assim, a gente precisa buscar, não só para nós humanos, mas para todos os seres vivos, vamos dizer assim, né? Então, quando a gente também vai buscar o conceito na legislação de o que seria meio ambiente, seria o conjunto, a interação de elementos de ordem física, química e biológica que rege e abriga a vida em todas as suas formas. Ou seja, só a Constituição coloca a gente no centro de forma antropocêntrica. As outras legislações já começam a trabalhar voltado para o todo, o que é, no meu entender, de forma correta, né? Então, professor Rogério Prado e demais colegas, fazendo essa introdução da legislação, introdução legislativa, eu convido os demais colegas a participarem, trazendo as suas experiências na área de educação ambiental. Depois eu peço a palavra mais uma vez para a gente trazer a nossa experiência lá no campus de Campo Belo, o que nós por lá estamos produzindo, mas para não falar de uma vez corrida só, para não ficar só minha fala muito extensa, eu passo a palavra para os demais colegas, depois eu venho trazendo algumas pontuações minhas também, professor Rogério. Muito obrigado, professor Paulo. Muito bom a sua colocação na questão do direito ambiental, nossa Constituição de 88, né, que assegura, né, essa questão do meio ambiente, né, isso é muito importante a gente entender, né, que a questão do meio ambiente ela tem um embasamento legal. A professora Sônia Boquizar, que é formada em Direito Constitucional, ela entende muito bem disso. Mas eu quero passar a palavra agora à professora Maria Cristina. A professora Maria Cristina coordena o curso de Pedagogia e ela publicou recentemente um livro sobre a questão da educação ambiental. Eu queria que ela falasse um pouquinho para a gente como que, não só a legislação, mas como que a prática da educação ambiental se dá nas diversas esferas, né, de educação no nosso país. Professora Maria Cristina, por favor. Boa tarde, professor Rogério. Todos me ouvem bem? Todos me veem? Sim. Ótimo, está muito boa bom. Tarde, som. Professora. Obrigada, querido. Boa tarde, professora Camila. Boa tarde, professora Eligiane, professor Paulo. Estamos com alguns convidados, Marina Couto, bem-vinda, professora Daniela, e alunos de vários cursos aqui. Muito obrigada, sejam sempre todos muito bem-vindos. É uma honra falar com vocês todos, ok? Professor Paulo, vou pegar a carona na sua fala. E preciso falar de amor. Não dá para falar de natureza, não dá para falar de meio ambiente, de sustentabilidade, se não falar de amor. E vou pegar uma carona no meu livro, através das palavras da poetisa Cora Coralina, lá no Cântico da Terra, ok? Eu sou a grande mãe universal, tua filha, tua noiva e desposada. Sou a gleba, sou a gestação, eu sou o amor. Queridos, que prazer estar aqui hoje, muito obrigada, viu, professor Rogério? Então, professor, aí pensando, né, na sua fala,
nas diferentes esferas da educação, por exemplo, com relação à educação básica. Então, o que a gente tem neste momento na educação básica? Tanto em práticas, como em normativas, como em material didático. Há, sim, o estudo do meio ambiente. Então, é um estudo ainda compartimentado, é um estudo ainda apartado, alocado em disciplinas, ora na disciplina de ciências, lá do ensino fundamental do sétimo ano, ora passa um pouquinho de geologia em outras disciplinas, como a geografia, mas ele se dá assim. O ensino do meio ambiente perpassa desta forma. E se nós formos pensar aí na história, e até via legislação que o professor Paulo muito bem abordou, se a gente for puxar ali e fazer um link com o poema aqui da nossa querida Cora Coralina, inclusive eu penso que esse pensamento de amor com a natureza é que despertou, né, já em décadas idas aí, como, por exemplo, a década de 70, né, com o surgimento aí da declaração, com a elaboração da Declaração de Estocolmo, lá na Suécia, e como a publicação do livro, né, Os Limites do Crescimento, essa consciência toda de que o professor falou, do homem, né, irmanado com a natureza, começa a ser dialogado, começa a ser transitado aí nos meios de ensino, nos meios de pesquisa, nos meios acadêmicos, e é óbvio que isso tudo reverbera na formação dos nossos alunos, na formação da educação básica. E aí, o que acontece? Vieram algumas legislações, como o professor bem explanou, até política da educação ambiental, mas em 97 nós tivemos na educação o que o MEC chama de parâmetros curriculares nacionais, que postula, que organiza e que, inclusive, dá autonomia para nós, escola de educação de bases, de trabalhar de forma transversal e interdisciplinar a proposta do meio ambiente. No entanto, o que ocorre? E aí vale uma discussão para um outro momento, que é a forma como as escolas ainda se organizam, né? Em grades, em disciplinas, né? Conteúdos, searas de conhecimento apartados, isolados uns dos outros, e aí como se não se conversassem, né? Então, não se trata de uma crítica, mas quando nós nos debruçamos para estudar os livros didáticos, por exemplo, na última década menos, mas na década passada, o que a gente comprova nos livros didáticos, que é um dos materiais nos quais os professores ainda se pautam muito para suas ações pedagógicas. Conceitos, muitos conceitos. E se a gente for pensar da complexidade que são os entraves no meio ambiente, se a gente for pensar tudo que ocorre, né, de forma menos simplista, como só tratar do lixo pontualmente pronto, embora já seria uma ação que demandaria um belo projeto dentro de uma escola e resolveria questões, assim como, por exemplo, aqui em Alfenas, resolveríamos a questão da dengue. Só que não ocorre desta forma, né? Algumas escolas já estão fazendo essas experiências e com muito resultados, mas ainda é um conhecimento de forma apartada, de forma isolada. E se a gente for pensar aí a questão de Paulo Freire, né, que diz muito que nós não nos educamos, nós não educamos os outros, a educação, a formação se dá em rede, se dá nas relações. A gente precisa rever essa questão de como a educação ambiental é trabalhada nas escolas. Então, não faltam normativas, não faltam diretrizes, falta talvez uma nova perspectiva, um novo olhar para a questão do meio ambiente, e com ela vem outras questões aí, né? O homem se entender como sujeito, o homem se entender como parte da natureza, né? Não como questões desvinculadas. Então, há muito tempo, a gente entendeu a natureza é a nossa casa. E como nossa casa, há um conceito errôneo, há um pensamento errôneo em achar que ela vai nos dar tudo sempre, que ela vai nos conceder tudo sempre, né? Que ela é a nossa mãe, e porque ela é o nosso amor universal, ela, então, estaria aí para nos servir de forma sustentável. E não é isso que a gente tem visto, né? Tive a honra de aprender muito com a minha orientadora, a professora Eligiane, que vai me suceder a fala agora mesmo. E o que a gente aprende sempre? Que não existe uma natureza sustentável se eu não mitigar danos,
se eu não olhar para a natureza como parte de mim mesma e me colocar no centro disso tudo, não como aquela que usufrui, aquela que tira proveito, mas aquela que tem que pensar que as futuras gerações dependem muito das minhas ações agora. Então, aí a gente traz essa proposta, né, do projeto pedagógico, de uma pedagogia pautada lá naquela concepção freiriana mesmo, de aprendizado em redes, a pedagogia de projetos. Então, a escola tem autonomia, até porque os PCNs trazem essa sugestão, né, de interdisciplinaridade e transversalidade para que a escola trabalhe a educação ambiental para além de uma disciplina. Enquanto nós estivermos aí, mais uma vez, vale outros questionamentos e um papo muito longo para muitas outras situações, mas enquanto a gente estiver fazendo, por exemplo, uma educação ambiental para um menino que está de 8 ou 14 anos, e o objetivo único dessa instrução, dessa troca, seja fazer uma prova, as habilidades e competências, e aqui eu vou separar habilidades e competências para os senhores entenderem, elas não foram adquiridas, elas não foram assimiladas. Aí, se eu considero competências como conhecimento, habilidade e atitude, quando eu só trabalho conceitos, esse chá de conhecimentos, habilidades e atitudes, ele não se dá. Então, se o aluno decorou o que é solo, se ele faz a avaliação sobre o que é solo, se ele descreve, se ele conceitua, tá ótimo, que bacana, mas se ele não se apropriar, se ele não for no solo, se ele não conhecer o solo, se ele não entender o processo todo, né, os nutrientes, que ele só está vivo porque existe um solo que o alimenta, que o sustenta, ele não vai, e não faz sentido, né? Brandão fala isso, que o conhecimento, ele só faz sentido se fizer sentido. Um conhecimento desvinculado da vida é um conhecimento que não faz sentido, então precisa ser revisto. Quando a gente fala dessa questão do aluno colocar a mão na massa, né, o hands-on que a gente fala tanto, voltando aí numa concepção freiriana, de dar ao aluno a condição de sujeito, de partícipe, de elemento ativo, proativo, que cria, que cocria. Imagina um projeto que acontece o ano todo. E aí ele tem condições, por exemplo, de fazer uma horta, de ver a horta crescer, de se alimentar da horta e ver a escola do outro bairro que gostou da ideia e foi lá e também fez uma horta. E dessa forma a coisa vai acontecendo. E a gente fala de interdisciplinaridade, transversalidade, porque as questões de meio ambiente, elas são complexas demais para caber dentro de uma disciplina. Uma disciplina não comporta. Quando eu quero mudar conceitos, quando eu quero mudar a forma de vida, de ver as coisas, isso não cabe numa disciplina só. Precisa ser trabalhado ao longo da vida, de forma sistêmica, né? Se eu passo na porta de uma escola que diz que trabalha o meio ambiente, mas lá na graminha tem um recadinho escrito, não pise na grama, eu preciso pensar o que está acontecendo com esse projeto de educação ambiental, né? Ou seja, os alunos, as pessoas, aquela comunidade escolar não se apropriou de que não pode pisar na grama. E é preciso que alguém ainda os lembre de que não se deve pisar na grama. Joga o lixo no lixo. Se eu trabalho um projeto político-pedagógico com vistas à educação ambiental e que desperta no aluno a consciência crítica de preservação, de sustentabilidade, se eu o coloco neste cenário como um corresponsável, eu não vou precisar falar para ele que o lugar de lixo é no lixo. Eu não vou precisar falar para ele que ele não deve pisar na grama, que não deve jogar lixo nos rios, e aí sucessivamente. Mas aí a gente vai abordar umas outras questões, né? Que aí a educação é a responsável mesmo, meia culpa. Se eu ainda estou numa sociedade em que as pessoas estão morrendo só porque elas têm uma cor diferente da minha, e eu não me impacto com isso e não me mobilizo, como que eu vou me preocupar com o papel fora do lixo, né? Se eu estou numa sociedade que as crianças ainda morrem de fome, e se eu estou numa sociedade que algumas mães são presas porque entraram no supermercado para roubar 1 litro de óleo, eu preciso rever o que eu estou chamando de educação ambiental. Eu preciso rever
como é que eu estou colocando esse sujeito como corresponsável para a sustentabilidade do meio ambiente, né? Então, ele precisa primeiro ter resgatado, resguardado esses direitos todos, precisa se haver enquanto sujeito, ter os seus direitos respeitados, para que aí sim, diante disso tudo, ele consiga ter condições, enquanto cidadão, enquanto pessoa, de pensar questões do meio ambiente, pensar a sustentabilidade. Então, professor Rogério e demais colegas, professor Rogério que me fez essa provocação, a escola trabalha, ela ainda está aprendendo, algumas escolas já estão muito à frente com projetos maravilhosos, exemplares, inclusive premiados pela Unifenas, mas falta que isso aconteça de forma mais ampla, mais coletiva, né? Já que o meio ambiente é um processo que deve ser pensado enquanto indivíduo, enquanto coletivo, porque essa é uma questão de todos nós, né? O que impacta uma geração, impactará em dobro a próxima geração. Então, é uma responsabilidade muito grande, sabe, professor Rogério? Como, entre outras questões, que é responsabilidade da escola, então a formação do indivíduo, né? E é na escola que ele constrói uma identidade de conhecimento, de agente transformador, é na escola que isso tudo precisa se dar. Mas algumas coisas precisam de ajustes, né? Não dá para a gente trabalhar um projeto de educação ambiental só na semana da educação ambiental do meio ambiente e passar o resto do ano vendo a torneira pingando na escola e ninguém tomar uma providência, né? Então, o nosso olhar todo precisa mudar, né? Para além de portarias normativas, declaração de Estocolmo, portarias, PCNs e outros, para além disso, o homem precisa, né? A gente precisa se haver e se encontrar na nossa sociedade como um ser que pode sim usufruir de tudo que está aí, mas que a nossa responsabilidade é muito grande, né? Para a nossa geração, para as gerações vindouras. Então, é um desafio da escola, professor. Eu acho que a gente já melhorou muito, sabe? A gente já está aprendendo muito com algumas escolas, aprendendo muito com alguns projetos. Nós temos uma metodologia específica de projetos na escola. Se alguém depois tiver interesse, é só me falar que eu divulgo. A gente criou uma metodologia de projetos exitosos com relação ao meio ambiente. Então, eu acho que é por aí, sabe, professor? De forma transversal, né, usando a transversalidade, ou seja, desde a entrada na escola até lá no ensino superior, como tão bem os nossos colegas já fazem, e de forma interdisciplinar, os conteúdos todos se comunicando, se falando, dialogando. A questão do meio ambiente é muito complexa, né? Para caber apenas numa caixinha, fechar, guardar, fazer prova e tchau. Aí eu não mudei meu indivíduozinho, eu não contribuí para a formação dele. Ok, professor Rogério? Muito obrigado, professora Maria Cristina. Excelente a sua colocação. Eu estava observando aqui, quando você intitulou o seu livro Educação Ambiental, a Sustentabilidade em Construção, é exatamente isso. Porque o desenvolvimento sustentável, que envolve o lado econômico, o lado social, o lado ambiental, ele está intrinsecamente ligado, integrado à questão da educação ambiental. Nós tivemos o prazer, é importante que isso seja colocado, que hoje no nosso país nós temos um plano nacional de educação ambiental, temos planos estaduais de educação ambiental e temos também planos municipais de educação ambiental. A Unifenas, através de diversos profissionais e juntamente com outras instituições, teve a oportunidade, né, de atuar na elaboração do Plano Municipal de Alfenas, que está em sua fase final, já foi aprovado na Câmara, né, logo deve sair o decreto municipal oficializando este Plano Municipal de Educação Ambiental, que traça normas, regras e orientações, tanto para a educação ambiental formal, dentro das escolas, a não formal, que acontece, como agora está acontecendo aqui uma educação ambiental não formal, né? Ou aquela totalmente informal, né? Que é através de semanas e eventos, uma série de atitudes, de ações que acontecem em todas as nossas cidades, em todos os nossos estados e países. Então, a educação ambiental hoje,
ela está construindo o desenvolvimento sustentável do nosso país. Isso é muito importante. Queria, então, agradecer a professora Maria Cristina, depois a gente retoma a professora Maria Cristina, mas queríamos ouvir aqui a professora Ligiane Florentino, né, que tem um papel importantíssimo aí no processo de educação, que está inserida na educação ambiental no nível superior, né? Queremos, então, ouvi-la, professora Ligiane. Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde aos demais colegas. Seu som está um pouco baixo, professora Ligiane, se a puder aproximar um pouquinho. Eu vou tentar aproximar mais aqui, professor, que eu estou com o som do meu notebook mesmo. Melhorou um pouquinho? Bom, então, novamente, né? Boa tarde aos demais colegas. Parabéns ao professor Paulo, à professora Maria Cristina, né? Pelas colocações, né? Muito oportunas. Ao professor Rogério Prado, pelo convite, pela oportunidade, né? Falar de educação ambiental é muito interessante, é muito necessário, né? Nós vimos aí, por meio das falas do professor Paulo, da professora Maria Cristina, né? Que precisamos melhorar. Estamos caminhando, estamos construindo, né, professora Maria Cristina? E é isso mesmo, né? Porque educação ambiental, o professor Paulo falou muito bem dessa parte legislativa, né? Mas nós estamos, é uma ciência nova, nós estamos tateando ainda, né? E fruto disso são essas limitações que a gente ainda tem de implantação da educação ambiental no ensino fundamental e no ensino superior, né? Nós vamos falar um pouquinho aqui, tá? Então, o que eu separei, eu dividi essa minha fala em 3 partes principais, né? Primeiro, vamos entender por que educação ambiental no ensino superior. Depois, como fazer a educação ambiental no ensino superior, né? O que a gente tem aí de suporte, de material didático, né? E no final, falar um pouquinho aí de desafios, né? E perspectivas, né? Mais um pouquinho, então, o professor Rogério já me apresentou, né? Eu, aos 7 anos, né, que eu já estou aqui na Unifenas, e tive essa oportunidade de trabalhar a disciplina Educação Ambiental, né, e também outras disciplinas relacionadas ao meio ambiente. A educação ambiental, de um modo geral, ela teve presente em toda a minha vida acadêmica, né? Iniciação científica, TCC, mestrado, doutorado, e claro que com temas de meio ambiente, mas sempre levando essa conscientização à importância da educação ambiental, né? E hoje aqui na Unifenas a gente trabalha educação ambiental em disciplinas, né? E também na pesquisa e na extensão. Em disciplinas, né? Eu atualmente leciono nos cursos de biomedicina, Alfenas e também Varginha, né? Medicina veterinária, agronomia e farmácia, né? No curso de biomedicina, de uma forma específica, né, nós temos a disciplina ecologia e educação ambiental, né? E a gente faz essa divisão. Ecologia divide, né? E o restante é educação ambiental, né? Nos outros cursos, né, não são disciplinas que têm um nome explícito de educação ambiental, mas a educação ambiental ela é trabalhada, né, de forma articulada, de forma interdisciplinar, né? E como também nos demais cursos, né, de graduação da Unifenas, onde todos, né, por meio, nós temos aí, né, a abordagem aí da educação ambiental de forma interdisciplinar. A educação ambiental também, pensando isso em cursos de graduação, né? Mas nós temos também os nossos cursos de pós-graduação, tanto cursos lato sensu, as nossas especializações, né? Onde a educação ambiental ela é abordada, e também os cursos stricto sensu, né? Os nossos cursos de mestrado e de doutorado, que também trabalhamos a educação ambiental, né? Então, por que trabalhar a educação ambiental no ensino superior, né? Só pela lei, né, conforme o professor Paulo muito bem apresentou, né, que a educação ambiental ela deve ser apresentada de forma interdisciplinar, né, em todos os níveis de educação, seja no fundamental, no superior, né, no ensino de jovens e adultos, no EJA e assim por diante, né, tanto em caráter formal quanto não informal, né. Mas eu elenquei aqui 3 principais pontos aqui, né, a serem discutidos de por que
desenvolver educação ambiental no ensino superior, né? O primeiro, né, um dos principais objetivos aí da Lei de Educação Ambiental, formar e capacitar profissionais com visão crítica sobre as questões ambientais, né? Esse é um dos principais motivos aí, né, que nos motiva aí, né, trabalhar e desenvolver atividades de educação ambiental no ensino, mas também pesquisa e também extensão, né? Também formar profissionais aptos, né, a difundir a educação ambiental. Eu acho um outro ponto muito importante, né? Não basta só ter conhecimento, eu também tenho que praticar, né? A professora Cristina falou aí na mão na massa, né? Então, esses profissionais têm que incorporar esse conceito, né? E quando no mercado de trabalho, sejam na docência, seja em diferentes setores do setor produtivo, né? E incorporar essa educação ambiental, né? Fazer realmente essa difusão, né? Com isso, né, vai contribuir aí para um planeta aí mais sustentável, né? E consequentemente, né, melhorar as condições socioambientais, né? Está diretamente ligado e a gente tem que entender isso, né? As questões ambientais, elas estão diretamente relacionadas às questões sociais, né? Que a professora Maria Cristina acabou de levantar, né? Alguns pontos que estamos vivendo, alguns problemas no nosso dia a dia, né? A gente tem que entender de uma forma integrada, né? E, consequentemente, aí, né, reduzir a qualidade, reduzir né, essa desigualdade social, né? Melhorando aí a nossa qualidade de vida, né? E o terceiro ponto, né? A gente tem que levar em consideração que o mercado, né? Ele busca por profissionais que tenham, né, essa visão de sustentabilidade. O mercado busca profissionais que saibam compatibilizar produção com preservação ambiental. Diferentemente de 20, 30 anos atrás, né, onde o mercado priorizava via somente produção, somente a necessidade de produzir, produzir, produzir. As questões ambientais eram deixadas de lado. Hoje não, né? Hoje a gente vê que é necessário sabermos compatibilizar, né? É o tripé da sustentabilidade, né? Economia, desenvolvimento econômico e a justiça social, né? Então, alguns motivos aí de por que fazer educação ambiental e como fazer educação ambiental, né? Como docente, né? Então, o que os docentes, o que os professores têm, né, para trabalhar a educação ambiental? Quais os materiais didáticos disponíveis, né? A educação ambiental, como eu falei com vocês, como eu comentei, é uma área relativamente nova, pessoal, né? Eu tenho aí um histórico de 30, 40 anos, mas isso é muito novo, né? Realmente nós estamos engatinhando, né? E tenho certeza que no futuro próximo, né, nós vamos ter bons resultados, porque ela tá devagar, tem as limitações, né? Mas se a gente fazer um reflexo aí, né, da época minha do ensino fundamental, eu não tive educação ambiental, né? Então hoje, a passos lentos, mas de um modo geral, infelizmente, né? Isso ocorre também para todas as áreas, né? Essa evolução, né, lenta, mas isso não é motivo para que a gente desiste, né? Que não faça nada, pelo contrário, né? Então, fazer um levantamento em relação ao material didático disponível para docentes, né, para trabalhar a educação ambiental no ensino superior, a gente observa que tem sim um grande número de livros didáticos publicados, né? A nossa biblioteca aqui, hoje eu fiz uma pesquisa rápida, né? Quando a gente joga a palavra educação ambiental, eu tenho mais de 50 títulos, né? Então, e a maioria deles ainda disponível na forma de e-book, né? Então, eu tenho um grande número aí de livros, né, de educação ambiental. Todos, de um modo geral, até pela orientação da lei, né, que é trabalhar de forma interdisciplinar, eu tenho características comuns entre esses livros, né, entre esses materiais publicados, né, que abordam sobre a trajetória da educação ambiental no Brasil e no mundo, né. Alguns trazem conceitos aí de ecologia, meio ambiente, impactos ambientais, falam de sociedade sustentável, segurança alimentar, falam de responsabilidade social, né.
críticas, propostas, perspectivas da educação ambiental, né? Fala-se muito também, aborda-se muito sobre a pesquisa-ação, né? Atividades que envolvem um levantamento, né? Um diagnóstico de algum problema e depois, né, entra-se aí com algumas alternativas, né? Tentando resolver, né? Além dos livros didáticos, a gente observa também artigos científicos, né? Nós, como docentes, né, material nosso de aula, além de livros didáticos, a gente considera também artigos científicos, né? E aí a gente tem também, né, nos últimos anos aí, um grande número de artigos publicados, né? Principalmente aí, cujo tema predominante é artigos relatando experiências, né? Essa pesquisa, ação que eu falei com vocês, né? Desenvolvidas aí em comunidades, em escolas, né? Refinando um pouco esses artigos, né? A ênfase aqui não é pesquisa, mas é um material base que a gente utiliza, né? Para as nossas aulas, né? E também está tudo integrado, né? Aí é um ponto ainda, né? Que a gente entende que realmente a educação ambiental, ela está ainda engatinhando, né? Ela precisa ainda não chegou, está longe ainda de amadurecer, né? Pelo número de publicações, são muitas, né? Eu ressaltei com vocês um número muito significativo nos últimos anos, né? Mas quando pensa em qualis, né? Que é a classificação utilizada aí pela CAPES, né? A gente vê que mais de 30% desses artigos, né, são classificados como qualis C, né? Então, isso é fruto de, como eu falei, é uma ciência nova, que ainda está engatinhando, que ainda está começando, né? E, consequentemente, né, surge mais um desafio aí para o ensino superior, né? Essa mudança aí de tudo isso, né, desse material, desse suporte que a gente tem hoje disponível, né, para os próximos anos, né? O que nós podemos fazer, né? Então, eu chamo aí de desafios da educação ambiental no ensino superior, né? Então, como desafios, eu penso numa atuação de forma mais específica, tá? Da educação ambiental, né? De acordo com as diferentes competências profissionais, né? Ressalto que, fazendo esse levantamento, parei um tempo para ler e refletir, né? Que a educação ambiental no ensino superior, ela não deve ser uma repetição do ensino fundamental, né? O artigo 2 da lei 9.795, né, deixa bem claro, né, que a educação ambiental, ela deve ser abordada em todos os níveis de ensino, né? Fundamental, superior, né? Mas não essa repetição, né, que muitas vezes a gente vê isso, né? Então, alguns assuntos, né, são abordados com muita frequência, enquanto, né, eu entendo e penso que cada curso, né, de acordo com a sua competência, pode trabalhar essa educação ambiental aí, né, de uma forma que seja mais efetiva, né? Esse trabalho em conjunto, né, e esse esforço, esse pensamento aí, essa reflexão, eu acredito que seja muito importante, né, até para gerar produtos, conhecimentos aí para a elaboração de políticas públicas, né, que é o que nós estamos precisando. Aqui na Unifenas, o que a gente tem feito aí nos cursos de graduação, né, em que eu trabalho na biomedicina, como eu falei para vocês, tem essa disciplina de ecologia e educação ambiental, né, e nos outros cursos são disciplinas de ecologia e manejo de ecossistemas, na farmácia saúde ambiental, né, e claro que a gente aborda aí, né, tem essa vertente para a educação ambiental, né, mas de uma forma bem específica, pensando nas competências aí de cada profissional, né, e pensando depois que ele se formar, nas competências, nas habilidades profissionais de cada um, né, respeitando aí, conhecendo um pouquinho de cada área de atuação, né, eu acho isso importante, né, com isso, né, eu penso que a gente vai conseguir o envolvimento da educação ambiental na inovação e desenvolvimento tecnológico, né? Quando a gente pensa hoje em dia no futuro nosso aí, né, enquanto universidade, a gente tem aí inovação e desenvolvimento tecnológico como duas palavras-chave, né? E a importância da gente envolver educação ambiental em tudo isso, né? E a importância aí de conscientizar colocando a mão na massa,
A professora Maria Cristina já ressaltou isso, e eu também acho que é importantíssimo, né? Quando a gente pega para fazer, coloca a mão na massa, realmente é mais fácil incorporar os conceitos, né? E como perspectiva, né, eu sou uma pessoa muito otimista. Às vezes, nas aulas, né, os alunos falam, professora, mas a gente está muito devagar, está muito lentamente, não caminhamos nada, né? E eu falo, sim, melhoramos muito, 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 né? E vamos melhorar mais ainda, né? Então, eu acredito que no futuro próximo, né, estaremos colhendo aí frutos, né, do que nós estamos plantando hoje. Frutos, né, dessa discussão que é muito necessária, né, que estamos aí iniciando aí a Semana do Meio Ambiente, né? Então, professor Rogério, agradeço novamente a participação, tá? E foi isso, essa parte aí, essa fala que eu preparei aqui para esse momento nosso. Muito obrigado, professora Ligiane. A professora Ligiane, essa atuação dela dentro das disciplinas formais no ensino superior, né? Ela está realmente contribuindo significativamente nesse processo. Mas o que eu atribuo mesmo de importante é essa participação, né, no CODEMA, onde as coisas realmente acontecem, né, professora Ligiane? E com certeza a senhora traz para a sala de aula casos concretos aí que envolvem uma série de direitos, né, que o professor Paulo Engel já colocou, né, que envolve aí a questão do meio ambiente, né? Isso é muito importante. Sim, tenho aprendido muito nos últimos anos na participação lá do CODEMA. Com certeza. Bom, agora vamos ouvir, então, a professora Camila. Professora Camila, tudo bem? Você que atua aí, né, na coordenação, não somente coordenando, né, na coordenação do núcleo de extensão, né, de pesquisa e extensão aí de Divinópolis, junto com outras pessoas, né, e que atua em diversos projetos de extensão e garantindo aí, dessa forma, a oportunidade para que alunos e a comunidade aprendam um pouquinho sobre o meio ambiente. Por favor, você tem a palavra, professora Camila. Boa tarde, professor Rogério. Quase boa noite, né? Boa tarde aos demais professores, a todos que estão, né, nos prestigiando. Primeiro, gostaria muito de agradecer. É uma honra para mim, né, poder participar dessa conversa, desse tema que eu gosto tanto, né? E eu vou começar a minha fala contando que, no meu caso, eu não sou professora de educação ambiental e nem ecologia, né, mas eu falo que eu sou uma atuante por paixão, né, eu ministro outras disciplinas, mas eu estou muito envolvida em projetos de extensão e projetos de pesquisa aqui no campus de Divinópolis, né, e aí a gente acaba percebendo o impacto que a educação ambiental, ela tem, né. Então, quando o professor Rogério me convidou, me fez esse convite, né, a nossa coordenadora de campus também, a professora Ana Abreu, sugeriu que eu pudesse falar aqui hoje para trazer um pouco das vivências, né, do que a gente acompanha na prática da educação ambiental aqui no nosso campus, né. E eu vou começar a minha fala parafraseando um pouquinho a fala da professora Maria Cristina e da Ligiane, mas principalmente a da professora Maria Cristina, porque é bem parecida a fala dela com aquilo que eu também acredito, né, porque eu acredito que hoje, pensando no nosso ambiente universitário, que é onde eu estou atuando, né, os nossos alunos do ambiente universitário, eles já conhecem as informações sobre educação ambiental. Provavelmente, eles chegam no ambiente universitário já tendo informações sobre o que é sustentabilidade, já conheceram algum tipo de movimento, né, ecológico, sobre o que é a responsabilidade ambiental. Então, os nossos alunos, eles já chegam com essas informações. Para mim, eu acredito que existe um grande desafio para os docentes, para os coordenadores, para quem trabalha com educação ambiental, que é conseguir materializar esse conhecimento que os alunos possuem em atitudes. As disciplinas, elas vêm para poder trazer todo esse embasamento, né, esse conteúdo, mas a gente precisa encontrar formas, e é um desafio muito grande, pensando que, muitas vezes, essas disciplinas de educação ambiental são trabalhadas em cursos que a atuação profissional não é direta no meio ambiente, né?
citando aqui, no caso de Divinópolis, nós temos os cursos de biomedicina, fisioterapia, educação física, odontologia e direito, que o aluno ele pode ter uma certa afinidade com o meio ambiente, mas ele não vai atuar, dependendo do caso, diretamente. Então, isso é um desafio muito grande, a gente conseguir materializar esse conhecimento dele em algum tipo de atitude, para que a gente possa criar mudanças que se transformam em hábitos, né? E que esses hábitos possam criar desdobramentos para a sua aplicação profissional. Para entender que é complicado, muitas vezes, a gente conseguir fazer com que o aluno, né, o estudante do curso de fisioterapia, do curso de biomedicina, ele consiga, de fato, internalizar o que é responsabilidade ambiental, que ele consiga entender que é um interesse não público, não somente público, né, mas é um interesse particular como cidadão e como profissional, para que ele consiga aplicar essas informações, esses conhecimentos que ele adquire na educação ambiental, como a professora Ligiane falou, após formado, né? O interesse da educação ambiental é que a gente consiga mudar hábitos naquele aluno para que ele se transforme em um profissional que, na sua aplicação profissional, na sua empresa, ou na sua prestação de serviço, ou na elaboração de um produto, que ele seja sustentável, que ele tenha medidas que se preocupe com o meio ambiente a longo prazo, que isso se torne um hábito familiar e profissional. Então, isso é um desafio enorme, né? Quem trabalha com educação ambiental se vê todos os dias tendo que buscar formas diferentes para a gente conseguir driblar esse desafio, conseguir fazer essa aplicação, essa criação de hábitos, né? Porque, afinal, nunca se falou tanto em educação ambiental, em condições socioambientais, mas também nunca se degradou tanto quanto a gente tem visto aí, quanto a gente tem visto alguns dados, né? Então, o conhecimento existe, mas, como as professoras falaram, talvez na prática isso ainda esteja um pouco defasado, e cabe a quem está trabalhando com educação ambiental, já que a gente está num ambiente universitário, que é um ambiente onde fomenta mudanças e conhecimento, cabe a gente conseguir, de alguma forma, mudar, né, criar a mudança no hoje, né, e não esperar que um dia isso aconteça. E existem muitos caminhos, né, não existe uma receita mágica, não existe um ponto específico que a gente consiga seguir, quem dera se existisse, né, não existe uma receita específica, mas eu acredito muito no ponto da sensibilização do aluno, a gente criar projetos, né, no PEX a gente auxilia os professores quando necessário, ou incentiva, ou cria mecanismos para unir os professores, mas a gente acredita muito nessa sensibilização do aluno no projeto, na extensão, na sociedade, na aplicação. Se a gente for pensar, assim, no significado da palavra sensibilização, pensando, assim, na nossa área, na parte da biologia mesmo, né, a sensibilização é quando um organismo, após ter contato com algo, ou uma informação, ele adquire uma resposta. E aí, no nosso caso, o aluno, após ter contato com a educação ambiental, a gente precisa, com os projetos de extensão, de pesquisa, fazer com que ele consiga criar uma atitude. E aí, se ele consegue criar essa atitude, esse já é o primeiro passo, né, para que ele possa transformar isso em um hábito, quem sabe, né. A Unesco mesmo, ela liberou, né, ela tem, né, ela publica sempre alguns caminhos para a educação ambiental, para a prática da educação ambiental. E eu busco muito essas informações, mas eu gosto muito de um desses caminhos que a Unesco explana e desenvolve, que é o aprender fazendo, né? E eu acredito que os projetos de extensão e de pesquisa, eles vêm trabalhar justamente isso daí, né? O conhecimento, a habilidade, a competência no aprender fazendo. Então, como eu disse, a universidade é um ambiente de desenvolvimento intelectual, né? Ele é lá onde o aluno está
tendo contato e informações com muitas coisas que até então não tinha. Então, acredito que, como um ambiente intelectual e científico, a universidade, ela tem que ser o exemplo do que é educação ambiental na prática. Ela tem que ser o exemplo do que é ser sustentável, do que é responsabilidade ambiental na prática. Então, o aluno, o que seria o ideal, assim, né, o que a gente busca, o que a gente tenta, né, e claro, nem sempre dá certo, existem os tropeços no caminho, ainda é um aprendizado, como a professora Eligiane disse, são informações ainda muito novas, né, mas o ideal seria que o aluno ele tivesse essas informações de educação, de responsabilidade ambiental, do dia do vestibular até o dia da sua formatura. A universidade ela tem que ser um exemplo, eu acredito que ela tem que ser um exemplo do que é responsabilidade ambiental, né? Então, descarte de resíduos de forma correta, quando a gente pensa em aulas práticas, isso tem que ser uma coisa que não pode passar despercebido, o aluno tem que perceber que isso é feito na universidade, para quando ele virar um profissional, ele também possa fazer, né, que a gente possa ter coleta seletiva, que a gente possa ter umas políticas de redução de lixo, né, na produção de apostilas, né, que a gente tenha alguns desenvolvimentos dentro do ambiente universitário, evitar o copo descartável, né, no seu estágio, que o aluno consiga levar essa informação quando ele vai para o estágio, ou quando ele está fazendo as práticas laboratoriais de como evitar o desperdício, para que ele vivencie essa responsabilidade ambiental e, com isso, ele consiga praticar a educação ambiental que ele aprende, né, que ele pega aquele conteúdo na disciplina da educação ambiental ou da ecologia, para que não seja a educação ambiental como um vagalume que acende quando tem a disciplina e depois, quando o aluno se vê lá submerso em outros semestres, em outros períodos, ele esqueça totalmente o que era aquilo, né, como as professoras também já disseram muito bem. E nós temos muitas ferramentas que nós podemos atuar dessa forma, de tentar transformar o ambiente universitário em um exemplo de ambiente sustentável, de responsabilidade ambiental, né? Um desses exemplos que eu posso citar aqui, inclusive, que foi o que aconteceu no ano passado aqui no campus de Divinópolis, é a nossa disciplina, né, atividades integradoras. Por que não realizar atividades integradoras sempre com o impacto de sustentabilidade? Mesmo que o tema definido não seja objetivando o meio ambiente, um projeto de extensão que não seja objetivando o meio ambiente, mas que ele traga atitudes de sustentabilidade, né? Então, a gente trabalhou o semestre passado todo, não vou me delongar mais não, mas eu tenho alguns exemplos aqui, trouxe até fotos, se houver oportunidade de mostrar. Então, ano passado a gente teve alguns exemplos em que a gente uniu projetos de extensão para as atividades integradoras, então, unindo a atividade integradora com extensão, por exemplo, indo levar informações sobre lixo, descarte correto de lixo eletrônico, né? Ou então, que os organizadores, os coordenadores dos projetos de extensão se unam mais e consigam, então, integralizar isso com a sustentabilidade. O projeto, eu trago o exemplo do projeto SOMAR, que é do nosso curso de odontologia, né, brilhantemente coordenado pela nossa professora Jéssica, e os alunos vão até a sociedade, né, as escolas, ensinar sobre prevenção, escovação, e aí eles precisavam produzir um material para orientar os alunos. Então, por que não utilizar materiais recicláveis? A mesma coisa com o projeto Plantificar, né? Os alunos do projeto Plantificar, vamos montar uma horta, então, por que não utilizar materiais recicláveis? Como que nós podemos, ou então os alunos querem fazer algum tipo de projeto, opa, peraí, mas a gente está produzindo muito lixo, como vamos reduzir essa quantidade de lixo, né? Ou até mesmo divulgar isso em condições, no ambiente social mesmo. Nós participamos ano passado, nós tivemos o prazer de participar ano passado de um amigo sustentável, né? Todo fim de ano tem amigo oculto, né? E é aquele momento do consumismo, de todo mundo sair comprando presentes que normalmente a pessoa nem sempre é agradável, não é assim? E aí, por que não criar um presente
né, reciclando algum material, e os alunos se envolveram muito nisso, e saíram trabalhos muito interessantes. Então, é um desafio muito grande para quem está trabalhando com educação ambiental, conseguir sensibilizar o aluno, e isso se tornar algo para a prática, né, para o seu desenvolvimento profissional, para a sua atuação profissional, porque eu acredito que é só assim que, de fato, tudo isso faz valer a pena, né, todas essas informações, mas acredito que é aprender fazendo, né, é a gente criar essas políticas dentro do campus para que o aluno veja o exemplo, para que o aluno faça aquilo, e então ele perceba que aquilo, de fato, existe algum movimento que mude os seus hábitos. Então, acredito que é bem por aí. E para finalizar, algumas coisas dão certo, outras dão errado, mas nos nossos vários projetos que nós tivemos no ano passado, porque o ano passado, 2019, foi o ano, né, para a gente, da educação ambiental, dos projetos envolvendo a educação ambiental aqui no campus de Divinópolis, com participação de todos os professores, de todos os cursos, mas é dar voz ao aluno, utilizar as ferramentas que ele usa. Então, se nós temos aí o desenvolvimento de redes sociais, de tecnologia, de todas as tecnologias que nós temos, então é a gente conseguir literalmente sambar em torno disso tudo aí e aplicar, deixar de ser educação ambiental só na teoria e trazer isso para esse ambiente, né, e valorizar o que o aluno faz, porque aí ele continua replicando isso para a sociedade onde ele está, em geral. Enfim, ano passado, depois de alguns projetos, o fruto mais valioso que a gente viu, assim, foi, acabado o período do projeto, a gente vê os alunos continuando, procurando alguns professores, falando, olha, professor, teve esse projeto aqui sobre a utilização do canudo de trigo, foi um dos projetos dos alunos, de evitar o canudinho plástico na Unifem, na Divinópolis, e agora eu estou até montando aqui estou querendo montar uma plataforma para eu começar a vender esse canudo de trigo, em vez de plástico, para as outras pessoas, por ter aprendido isso na universidade, né? Então, como a gente teve no início do semestre a coleta do lixo eletrônico, a universidade ficou o ano todo recebendo lixo eletrônico ainda, né? E o pessoal entendeu, opa, então a gente não deve julgar mesmo, e aí pega do familiar e faz isso de fato virar um hábito, né? Sim, não são só flores, é um desafio muito grande, é um desafio que a gente vive, né, a cada dia, como a professora Maria Cristina falou, a professora Lidiane, o professor Paulo, mas acredito que temos que ser esperançosos e fazer as mudanças diárias, e sermos exemplo, e a universidade atuar como um exemplo mesmo, porque é ali que está o berço mesmo das mudanças que vão gerar para a sociedade no decorrer de todas as profissões, de todas as profissões, das searas das profissões. Ok? Professor Rogério. Muito obrigado, professora Camila, pela sua contribuição. Eu não tenho dúvida, professora Camila, de que o caminho é este, o envolvimento maior dos nossos discentes nessas atividades. Eu fico muito feliz de saber, por exemplo, que aqui, aí, em Campo Belo, em Varginha, nós temos núcleos de educação ambiental, nós temos ligas, nós temos projetos, enfim, e os alunos, né, fazem parte dessa. Aqui em Alfenas, por exemplo, o ano passado, nós conseguimos, através do Núcleo de Educação Ambiental, coordenado pela professora Ligiane e pelo professor Diogo, né, a participação de diversos alunos em diversas escolas, levando informações, brincadeiras, dinâmicas, né? E foi um trabalho muito intenso, e convivendo junto com a polícia ambiental, convivendo com os órgãos de educação ambiental do município, enfim. Então, o caminho é este, né? O caminho realmente de formar profissionais diferenciados a partir do envolvimento. Então, eu não tenho dúvida que nós estamos no caminho certo, né? Quando eu vejo o professor Paulo lá com o Núcleo de Direito Ambiental, você aí com diversos projetos, né? E a professora Ana Abreu, que está aqui participando conosco, ela é uma estimuladora, motivadora mesmo da extensão nessa área ambiental,
né? A professora Lidiane aqui participando. Eu acho que é por aí que nós temos que caminhar, dessa forma. A professora Maria Cristina, você vê o trabalho que ela realiza, inclusive agora, né? Nós estamos aí no processo de elaboração do Plano Municipal da Primeira Infância. Então, a questão da educação infantil, da educação ambiental, na base, né? Acho que esse é um caminho que nós temos que aderir, que nós temos que difundir, né? É que a educação ambiental ela não aconteça em alguns momentos, mas aconteça sempre. Bom, estamos caminhando aí para a finalização. Eu queria dar a palavra a cada um de vocês para as considerações finais, né? Caso vocês queiram, né, fazer mais alguma. Professor Paulo? Professor Rogério, demais colegas. A imagem está aparecendo, professor? Já vê aqui, só um instante. Acho que sim. Sim, né? Tá. Ótimo. Quero parabenizar aí as professoras, professora Ligiane, Maria Cristina, Camila, pelos brilhantes trabalhos e atuações que vem desempenhando junto à Unifenas. Agora, de forma rápida, eu vou buscar explanar também a nossa experiência em Campo Belo. Lá nós mantemos o Núcleo de Direito Ambiental. Já temos aí 4 anos de atuação, onde a gente fomenta a pesquisa, o ensino e a extensão. E também fazemos a disciplina de Direito Ambiental, né? Começando com a disciplina de Direito Ambiental, na grade regular, vamos dizer assim, do curso, lembrando aqui a professora Maria Cristina, que disse da interdisciplinariedade, durante o semestre, principalmente nas primeiras aulas, os meus alunos me indagam. Eles me perguntam, professor, nós estamos estudando Direito ou nós estamos estudando Geografia, Agronomia, Ecologia, Biologia? Então, aí eu os lembro de uma frase que todo operador do direito nunca deveria se esquecer, que é a frase de Pontes de Miranda, um grande jurista que nós temos, que disse uma vez, quem só direito sabe, nem direito sabe. Todo operador do direito ele deve ser conhecedor não só das leis, mas sim da realidade dos nossos clientes, da realidade do jurisdicionado, do cidadão. Então, se nós estamos envolvidos em um litígio agrário ambiental, obviamente o advogado tem que ter competências de agronomia, tem que ter competências de ecologia, tem que ter competências de sociologia e assim por diante. Então, eu digo para eles também que quando eu fui fazer o meu mestrado, talvez a carga horária do meu mestrado, ali uns 60%, 70% da carga horária por mim dedicada, foi estudando agronomia. Até conversei com a professora Ligiane sobre isso. E desse estudo saiu esse livro aqui, professor Rogério e demais colegas, que eu coloco na tela aqui para nós, Teoria da Agroartificialidade, que eu tive aí a honra de ter como o prefácio escrito pelo professor, palestrante, jornalista André Trigueiro, lá do Cidades e Soluções. Nesse livro, a gente se preocupa muito com a contaminação das águas subterrâneas pela atividade do agricultor no manejo com agrotóxico. Então, como eu, Paulo, não tenho formação em agronomia, eu tive que ir buscar nas universidades, como a Universidade de Viçosa, na própria Unifenas, na Universidade Federal de Lavras, conhecimento acerca de agronomia, para poder propor um regramento específico para essa atividade agrária, que hoje corre livre, leve, solta, sem nenhuma fiscalização, e nós estamos tendo, sim, as nossas águas contaminadas. Então, até a capa do livro, tentar mostrar para vocês mais uma vez, é um indivíduo aí todo protegido, com um copo de água na mão. Então, ele está te oferecendo, é um indivíduo que acabou de aplicar agrotóxico, e ele segurando um copo de água, lhe oferecendo um copo de água. Ou seja, ninguém vai aceitar essa água. Mas nós estamos, sim, tomando, né, ingerindo agrotóxico aí a todo momento. Então, nós do direito temos essa missão de não só estudarmos as leis, mas estudarmos também a sociedade, o ramo, aquele cujo qual a gente vai se dedicar. Então, no núcleo de direito ambiental, a gente tem ali pesquisas na seara da agricultura, que a gente vincula muito ao Código Florestal. Nós temos também pesquisas no ramo ali dos resíduos sólidos, e agora surgiram aí mais 2 novas pesquisas. Uma na seara do direito do consumidor, professores, onde nós vamos vincular, onde nós vamos entender o regramento aí da responsabilização de um estabelecimento que comercializa
um hortifruti contaminado de forma excessiva por agroquímicos, seja ele adubo ou seja ele agrotóxico, né? E da onde surgiu essa ideia? Justamente como a professora Maria Cristina disse, de artigos científicos cujos quais embasam os nossos trabalhos. Então, a gente teve acesso a um artigo científico onde, dentro da União Europeia, uma fazenda de pimentões foi proibida de vender para toda a comunidade durante um período, porque foi lastreado essa carga de pimentão contaminada lá na Alemanha. E essa fazenda é da Espanha, ou seja, é possível a gente rastrear essa produção e depois, então, se não aprende, né, como diz minha mãe, com amor, vai aprender com a dor da lei. Ou seja, o direito está aí também para controlar esses mal profissionais cujos quais estão colocando a nossa saúde em risco. Então, a nossa pesquisa também gira em torno dessa regulamentação e, obviamente, responsabilização depois, responsabilização jurídica desses maus profissionais que não respeitam a nossa saúde, vamos dizer assim, né? Dentro da linha do ensino, nós promovemos, dentro da instituição, seminários e mesas redondas, que são mais fáceis de serem promovidos do que um congresso. O congresso duraria 2, 3 dias. Seminário e mesa redonda é mais fácil da gente organizar. Um único dia a gente expõe alguns temas pontuais, geralmente de agrotóxico, geralmente de código florestal vinculado ao meio rural, porque ali em Campo Belo, não diferente daqui de Alfenas, nós temos aí uma comunidade agrária muito grande, né? E também falamos sobre logística reversa, resíduos sólidos, que é aí o que sobra do nosso consumo excessivo, que é outro viés, outro tema que nós precisamos pensar, né? O consumismo, se nós continuarmos com essa linha de consumidores, excessivamente como prega aí, digamos assim, o capitalismo, a política americana, se nós tivéssemos o nível de vida, professor Rogério, por exemplo, o nível de consumo de um americano, nós precisaríamos de mais de 7 planetas Terra para poder suprir aí os recursos naturais para todos nós. Ou seja, é inviável esse modelo de consumo que nós estamos vivendo. Ok, e agora o que nós fazemos com esses resíduos? Também é assunto que a gente debate bastante lá em Campo Belo. Já na linha de extensão, nós já implantamos em Campo Belo a ASCARB, né, a Associação dos Catadores de Recicláveis de Campo Belo, onde a gente faz intervenções não só na estrutura da associação, a gente reestruturou essa associação, vamos dizer assim, a nível de estatuto, regularizamos ela junto aos órgãos ambientais, aos órgãos competentes, e depois também fizemos mediações junto ao poder público e também empresas privadas, uma delas a própria Unifenas, para poder subsidiar, para poder fomentar a atividade desses catadores de recicláveis na cidade de Campo Belo. E também fizemos o ano passado o nosso primeiro evento, que foi uma gincana, Amigo Eletroeletrônico. Até lembrar aqui o professor Márcio, que deu um grande incentivo para nós, como sempre, levou esse projeto para Campo Belo, nós abraçamos esse projeto lá em Campo Belo, onde a gente fez uma gincana dentro das escolas de ensino médio e ensino fundamental, onde a gente, na primeira edição, recolhemos, né, arrecadamos 4,5 toneladas de resíduos eletroeletrônicos, resíduos esses que seriam destinados de forma incorretamente, muito provavelmente, no meio ambiente, podendo contaminá-lo aí com resíduos químicos, resíduos aí de metais pesados, né, que são os mais perigosos para nós aí, que geralmente tem nesses materiais. Então, em Campo Belo, nós temos esse núcleo que a gente busca, né, essas 3 fontes, e agora também vem aqui. Agora, a gente vai querer expandir, professor Rogério, e já fica aqui o meu autoconvite, né? Vou me convidar para entrar aí no campus das outras unidades, onde a gente já está em conversa aqui com a agronomia, com o professor Marcos Seron, e agora com as outras professoras. Agora, podem ter certeza, professora Maria Cristina, professora Ligiane, professora Camila em Divinópolis, nós de Campo Belo vamos entrar em contato para maiores afinidades. Esse é o nosso trabalho, professores. Que bacana, professor Paulo. O senhor está lançando já um outro desafio, né? Exatamente. Essa integração dos campos, essa aproximação dos nossos ambientalistas, né, dos alunos e professores que realmente têm essa missão, né, mais aflorada. Exatamente, professor. Muito obrigado pela sua participação. Professora Maria Cristina. Eu que agradeço, pessoal. Boa noite. Considerações finais. Oi, professor. Estão me vendo, professor?
Acho que sim. Espera aí, só um instante. Estamos sim. Querido. Então, conforme a gente havia colocado mesmo, né, a questão mesmo da importância, né, do ensino, desta pauta, educação ambiental acontecer nas escolas, acontecer em todos os espaços escolares e não escolares, de forma transversal mesmo. Conforme a gente já disse, dado o que todo mundo já falou também, um tema extremamente complexo, que merece um olhar abrangente, porque trata-se de mudança de cultura, trata-se de mudança de comportamento, trata-se de novas concepções, né, de um novo lugar desse sujeito no meio ambiente, né? Não só como aquele que usufrui, mas como aquele que se responsabiliza, que pensa nas próximas gerações. E eu vou pegar o gancho da professora Camila e da professora Ligiane, quando fala que a universidade é o locus, né, o chão sagrado, aí, o solo fértil para a inovação, para o aprendizado e para a disseminação de conhecimento mesmo, né, para que chegue em todos os espaços e que os professores também, tendo mais capacitação, consigam desenvolver atividades que resultem, que gerem produtos que façam com que os alunos sintam-se autores, que se sintam realmente seres participativos, né? Imagina o aluno que resolve a questão do lixo ali no terreno baldio do bairro dele. Ele se empodera de uma certa forma que ele mesmo não permite, né? A conduta dele reflete na conduta dos outros e ali aquela questão já está resolvida. E assim, continuamente, mudança de comportamento através de conhecimento, através de parcerias, que não tem outra solução. Vamos continuar consumindo, infelizmente, precisamos nos alimentar. Alguns países com consumismo, o Brasil também não está isento disso, né? Consumimos muito, não damos destino correto ao nosso lixo. Então, já que consumimos tanto, o mínimo que a gente pode fazer é mitigar os danos e trabalhar com as nossas crianças, os nossos jovens e os nossos universitários, né? Para que esses danos impactem cada vez menos e as próximas gerações possam continuar bebendo água, possam continuar se alimentando, né? Quem sabe um dia aí, uma sociedade que consuma menos carne, por exemplo, mas aí foi sem querer, querendo que eu falei isso. Mas são comportamentos, né? São atitudes que a gente vai melhorando e vai pensando coletivamente em prol do que é o coletivo. E eu acho que também sou uma otimista, viu, professora Ligiane? Eu acho que o futuro é esse, a gente se melhorando gerações, melhorando enquanto indivíduo e coletivo. Queridos, vou me despedir de vocês. Muito obrigado, viu, professor? Foi uma honra, não vou me estender muito. Eu que agradeço, professora Nossos Sua presença estão aqui, é sempre iluminada. Obrigado, meu amor, pela confiança, pelo convite, pelo carinho de sempre, pela parceria. Muito obrigado. Professora Ligiane, suas palavras finais, suas considerações. Bom, obrigada, professor, novamente. Agradecer a participação nesse evento tão bacana, né? Aos colegas, adorei essa possibilidade aí, professor Paulo, professora Maria Cristina, a gente ainda estamos colhendo frutos de alguns trabalhos, né, professora? Professora Camila, serão muito bem-vindas, né? Essa interação, acho que é muito positiva, né? Para fechar, né, eu acho, sim, que nós estamos caminhando, né? E eu acho que a grande dificuldade nossa, né, é entender que a educação ambiental, né, ela é vista como uma alternativa, né, para o desenvolvimento sustentável. E quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, é interessante a gente entender que ele é baseado num tripé, né? Eu tenho desenvolvimento econômico, justiça social e preservação ambiental, né? E então é esse tripé que a gente deve trabalhar, e não só ações diretamente no meio ambiente. Ah, isso não é importante, Liane? Sim, né? Mas aí sim a gente consegue que essa limitação que eu acho, essa lacuna que a gente tem de publicação, de material didático, de produtos gerados, né? É que aí sim essa educação ambiental, ela sim, né, seja de forma integral, né, integrada, né, à sustentabilidade. Então, acho que é desafio aí para um futuro próximo, né,
Eu vi aqui alguns exemplos aí do professor Paulo abordou, algumas ações da professora Camila, trabalho da professora Maria Cristina, eu já conheço bastante, né? E fico muito feliz de saber, né, que a Unifenas tem profissionais competentes e tão comprometidos, né, com ações ações relacionadas aí ao meio ambiente, à educação ambiental, tá? Então, um grande abraço a todos. Eu não sei se nós temos aqui vários colegas, alunos participando, né? Se tem alguma dúvida, se a gente vai ter espaço para isso, mas se não, então, meu grande abraço, tá? Amanhã a gente vai falar de educação ambiental na pesquisa, de meio ambiente na pesquisa, tá? Então, um abraço para todo mundo. Muito obrigado, professora Ligiane. Muito obrigado mesmo pelo seu trabalho, pela sua dedicação, viu? Professora Camila, palavra final. Que responsabilidade, hein? Pessoal, Aí, olha só, eu acredito que o que eu falar aqui, eu vou estar só repetindo o que esses grandes mestres aí já falaram para a gente. Gostaria de agradecer, então, essa oportunidade de participar, né? Eu estou dando os primeiros passos ainda na educação ambiental e cada vez me apaixonando mais. Tenho certeza que esse momento foi muito enriquecedor para todos, né? Que a gente possa, então, criar essas parcerias, buscar esse conhecimento, fomentar esse desenvolvimento científico, né, professora Ligiane, criando conteúdo, utilizar, inclusive, as atividades, esses projetos de extensão que não sejam pontuais, mas que se tornem rotina na universidade, e que isso possa fomentar dados para pesquisas científicas, né, para que a gente consiga produzir publicações, e que isso consiga embasar, que isso consiga criar corpo, que isso consiga crescer ainda mais, porque com as comprovações científicas, com os frutos, né, esses trabalhos publicados, a gente consegue, então, ganhar mais espaço, ganhar mais voz. Então, eu fico muito feliz de poder participar, e acredito que a gente começou hoje aqui, colocar uma primeira sementinha aqui de algo que talvez seja ainda maior, a gente integralizar aí esses campos, criar projetos aí, intercampos, né, que a gente consiga, então, fazer essas parcerias e crescer ainda mais. Então, meu muito obrigado, viu, professor Rogério, pelo convite, eu me despeço de vocês, tá bom? E que a gente possa, então, continuar como incentivadores da educação ambiental, da responsabilidade ambiental, da responsabilidade do desenvolvimento sustentável e do desenvolvimento humano mesmo, porque futuras gerações chegarão e a gente tem que pensar não só no nosso, não só no hoje, né, a gente tem que pensar de forma coletiva em tudo que está vindo por aí. Então, muito obrigada pelo espaço, foi um prazer muito grande. Quero aproveitar para agradecer, né, a cada um de vocês que deram essa contribuição aqui para nós hoje, uma contribuição relevante, muito importante. Eu estou muito feliz por ajudar nesse processo de aproximação de cada um de vocês aqui conosco. Eu acho que nós temos desafios enormes pela frente, que é a formação de profissionais com responsabilidade social, ambiental, cultural, de mudanças das culturas, né? Eu acho que esse é um grande desafio nosso enquanto educador. Então, eu estou muito feliz, né, por conhecer um pouco mais de cada um de vocês, perceber o compromisso que vocês têm com o meio ambiente e perceber também que diversos alunos tiveram interesse na nossa conversa, acompanhar outros professores, coordenadores, supervisores de campo. Então, a gente fica muito feliz com esse primeiro passo. Eu quero só reforçar para vocês a abertura da nossa primeira feira de educação ambiental. Nós já estamos com o edital aberto, até dia 28 de agosto, quem tiver trabalhos, projetos, interesse em concorrer e expor o seu trabalho nessa feira de educação ambiental, nós estamos fazendo, a feira vai coincidir com o Dia do Educador Ambiental, que acontece em outubro, né, mas nós vamos fazer essa feira no dia 9 de outubro, e até dia 28 de agosto, vocês podem inscrever os seus trabalhos, né? Haverá uma premiação, né, que está sendo patrocinada aí por instituições comprometidas com o meio ambiente,
Copasa, GA Agronegócios, Instituto Ipanema, né, o Fundo Municipal do Meio Ambiente, CODEMA e outras instituições que nos apoiam, né? Então, nós gostaríamos muito de agradecer essa oportunidade de estar com vocês, celebrando e comemorando o Dia Mundial do Meio Ambiente, tá? Que a gente mantenha acesa a chama, né, do meio ambiente, né, da proteção do meio ambiente na nossa vida. Isso que eu desejo para cada um de vocês. Vou encerrando por aqui, né, 18h31, nós tínhamos nos comprometido a trabalhar aqui com vocês durante 1h30, estamos encerrando. Muito obrigado, professor Paulo Engel, muito obrigado, professora Maria Cristina, muito obrigado, professora Camila, muito obrigado, professora Ligiane, e muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco nessa roda de conversa sobre o meio ambiente no ensino superior. Muito obrigado. Tchau para todos vocês.